Boa noite. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. A mensagem que foi lida tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. O que nós viemos buscar? Eu já perguntei. Nós viemos buscar paz. Ninguém veio aqui buscar dinheiro, mas conforto na alma. Eu pergunto sempre qual é a maior provação que o ser humano tem passado ultimamente. Uns falam que é aquela doença que está vindo, a zika, AIDS, câncer e uma porção de coisa, mas não é. Essas provações passam rápido. Logo tem medicamento. Mas a provação maior que nós estamos vivendo hoje chama-se família. Todos têm família. Dizem que família muda de endereço, e é verdade. Todo mundo tem uma aversão com um, com o outro, uma diferença com um, com o outro. Há filhos mais ou menos, há filhos difíceis, há marido mais ou menos, há marido difícil, e esposa da mesma forma. De repente chega na quarta-feira, eu vou ao centro, eu vou ver se encontro paz. Mas aqui não vai encontrar, porque a paz está dentro de cada um de nós. Se a lei da física nos diz que não se coloca dois objetos em um só espaço, como que nós vamos querer que a paz adentre na nossa alma, no nosso coração, sendo que nós estamos subcarregados de raiva, de desânimo, até de ódio? Não tem jeito. Primeiro é preciso tirar o objeto que está dentro de nós, que são as indiferenças, os males, o comodismo e tantas outras coisas que contradiz as leis de Deus. Então, quando a nossa alma estiver vazia, vai sobrar espaço para Jesus. Quando eu disse que a mensagem lida pelo Joãozinho tem muito a ver, eu trouxe aqui, só vou ler, depois nós vamos voltar a comentar, que é o Sermão da Montanha. No meu entender, foram as palavras mais bonitas e preciosas que Jesus deixou. Às vezes eu fecho os olhos e fico olhando ele saindo ali do mar da Galileia, bem pertinho, subiu no monte que não era uma serra e começou a falar. E aqui diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é modificada quando Jesus disse, ele falou naquele tempo, ele falou em aramaico. Se a gente deduzir do aramaico para outro, o bem-aventurado significa felizes. O que ele disse. Mas feliz? Como pode ser feliz? Felizes os que choram? Sim. Felizes os pacificadores? Sim. Porque hoje nós estamos chorando, vivendo a dificuldade do dia a dia, sentindo a opressão tanto lá fora quanto às vezes dentro do próprio lar. Mas se perseverarmos, nós vamos vencer.
Por que não tapar os ouvidos nos momentos difíceis? Por que não fechar a boca para que dela não saia coisas ruins? Lembra quando eu disse aqui, uma das vezes, que são 3 coisas que não voltam. É a flecha que lança no ar, a oportunidade perdida e a palavra que sai da nossa boca. Uma ou algumas palavras pode causar reencarnação para todos nós. E exatamente foi isso. Os nossos olhos foram maus. Os nossos membros foram maus. O nosso coração, então, nem se fala. Se a lei de Deus é o amor, se a oração de São Francisco diz, é dando que se recebe. O que nós estamos dando hoje para as pessoas que estão em nossa volta? É perdoando que se é perdoado. Nós estamos tentando a perdoar os nossos adversários. E aonde eles estão? No nosso trabalho, no meio da rua? Eles estão dentro da nossa casa. A sabedoria de Deus é tão grande que foi a única maneira que ele encontrou de reconciliar um com o outro. Foi vivendo no mesmo teto. Seja como pai, como filho, como irmão. Não importa. É ali que nós encontramos as dificuldades. Mas é exatamente dentro do lar que nós temos que fechar a nossa boca. Não disse o apóstolo Paulo, comparando a nossa língua com o navio, com o leme de um navio. Um navio pode ter 300 metros de comprimento, mas o leme dele não passa de 1 metro. Quer dizer, é tão pequeno. O nosso corpo tem 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, não importa o peso, mas a língua é desse tamanhozinho. E o apóstolo Paulo diz, o leme, se não funcionar, o navio vai ficar à deriva, pode bater numa rocha e fica perdido. Se a nossa língua não funcionar para o caminho do bem, nós vamos ficar à deriva quando despirmos do corpo de carne. Culpa da peça tão pequenininha que é a nossa língua. Não disse também Jesus que fala a boca do que está cheio o coração. E é exatamente o coração cheio de raiva, de ódio, que permite que a língua se solta e nós ofendemos. Ofendemos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos e aí por diante. Ofender uma vez, tudo bem, mas durante 1 ano, durante 2 anos, e aí aquilo vai acumulando. Nós usamos a língua de tal forma para o lado do mal, que nós acabamos matando uma pessoa, como mortos que estão caminhando. A pessoa não tem mais vontade de viver, ela fica com medo de falar. Ela não sabe se aquela bomba dentro de casa vai explodir. Então a gente vive oprimido. Mas ao invés de orar por aquelas pessoas difíceis, nós saímos falando por aí, eu não aguento mais o fulano. Tá bom, dessa vida você não precisa aguentar não, mas na outra vai voltar. Ah, vai. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, disse Jesus. Tem gente que bate no peito, assim, quando eu gosto da pessoa, eu gosto, eu faço tudo por ela. Mas quando eu não gosto também, ela pode morrer nos meus pés, que eu não faço nada. Mas Jesus disse o contrário. Ore pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. E quantas vezes os perseguidores estão em nossa volta? Quantas vezes? Mas o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais são perseguidores? Não, não vamos encarar dessa maneira. Mas é aonde os conflitos são maiores, é ali que nós temos que viver bem. Viver bem lá fora é fácil, mas dentro de casa é um pouco mais difícil. Dê amor para receber amor, é dando que você recebe. Desculpa as faltas alheias. É perdoando que se é perdoado. É morrendo
que vamos viver na vida eterna. Mas que tipo de morte nós vamos ter? Eu já falei aqui, que o espírita ou o espiritualista morre de medo do umbral. Não falando mal, o católico morre de medo do purgatório. O evangélico morre de medo do inferno. Mas deixa eles para lá. Eu quero só comentar que todo mundo tem algum medo, qualquer religião. Nós vamos falar de nós. Eu morro de medo de ir para o umbral. Eu não quero ir para o umbral. Aí outros vêm, mas André Luiz ficou lá 8 anos. O que vai sobrar para mim? Então eu vou ficar 20. Não. Porque ele ficou 8, não significa que nós temos que ficar 10 ou 9 ou 8 ou 5 ou 3. O que vai nos levar para o umbral e fazer com que permaneçamos no umbral são as atitudes que hoje nós estamos fazendo, cometendo os erros, as faltas, a intolerância, o coração carregado de raiva. Eu não quero falar ódio. Não quer ir para o umbral? Então faça tudo certo. Não ofenda o teu semelhante. Faça a ele o que você quer que ele faça a você. Isso é dentro de casa. Por que ter medo? Isso não é um peso, nossa consciência não está pesada quando nós falamos que temos medo do umbral. É porque a nossa consciência está cobrando, olha, se eu tenho medo é porque eu estou devendo, eu tenho culpa no cartório, se eu posso dizer assim. Então limpe a vossa alma, limpe o vosso coração para ir direto para a cidade espiritual. Morra em paz. Todos aqui irão morrer um dia. Todos. Morra em paz. Morra com dignidade. Morra com o dever cumprido como filho, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como qualquer outro tipo de parente. Se a flecha atirada no ar não volta, a oportunidade perdida não volta, a palavra também não volta. Então contenha, engole a palavra. O mesmo apóstolo Paulo disse que nós estamos rodeados de testemunhas. Quem são as testemunhas que estão nos rodeando? Existem 3 partes de espírito desencarnado e um encarnado, pertencentes ao nosso planeta. É 3 por 1, vamos dizer assim. Isso é o mínimo. É o mínimo. Mas nós podemos atrair muito mais do que isso. 3 vezes, 4 vezes. Vai depender de nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa palavra. Quantos será que tem em nossa volta? E quem são eles? O provérbio nos diz o seguinte: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. E nós vamos inverter. Diga-me quem você é, que nós vamos dizer com quem você anda. Quais são os espíritos que estão em nossa volta, essas testemunhas? Nós podemos escolher. Porque depende das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso coração em paz. Nós viemos buscar aqui paz. É um lugar tão aconchegante, tão gostoso essa casa, os demais centros, as demais igrejas. É ali que nós confiamos que Deus está presente, porque Jesus afirmou: onde houver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Jesus está aqui. Nós viemos visitá-lo, nós viemos vê-lo. Mas de repente, entra no ouvido e sai no outro. 1, 2, 5 mais pessoas hoje, depois de ouvir as nossas palavras, vai chegar em casa e vai pôr fogo no estupim e vai explodir. Bum! Meu Deus! O que adianta? Abre o coração, abre os ouvidos para que palavras de bem adentrem nas vossas almas. Vossas não, nossas. Eu sou igual a vocês. Porque quando Jesus falava e o povo não estava aí, um dia ele disse: essa gente honra-me com os lábios,
mais o coração está distante de mim. Quantos de nós honramos o Cristo com os lábios, dizendo que tem fé? Tem dois tipos de fé. A primeira é aquela, eu tenho fé, quer dizer, eu acredito que existe Jesus, eu acredito que existe Deus, eu acredito que existem os espíritos, bons ou maus. Esse é um tipo de fé. Agora a fé viva, eu acredito e vou fazer a vontade do Cristo, e a vontade do Cristo é que amemos uns aos outros, é que perdoemos 70 vezes 7 cada ofensa. Por acaso fazemos isso? Quantos não irão explodir antes de chegar em casa? Eu me lembro de uma passagem de Jesus, curou uma porção de pessoas, ele estava cansado, ele chegou na casa de Pedro, certo, tomou um copo d'água e desceu, morava perto do mar da Galileia, ele desceu e começou a chorar. Pedro logo desceu e falou, Senhor, por que choras? A gente fez tanta coisa boa, o Senhor curou a tantos, foram tantos milagres que aconteceu. Ele falou, Pedro, aquele homem, eu vou dizer dois nomes porque eu misturo os dois. Natanael ben Elias ou Simão Barjonas, é um dos dois, eu misturo. Eu curei a tua vista, e nesse exato momento ele está nas tabernas, empanturrando de vinho e se prostituindo. Eu choro, porque eu dei a oportunidade ao Filho do homem, ao Filho de Deus, para que ele regenerasse. Deus tirou a vida dele porque os seus olhos eram maus. Eu retornei-lhe a visão e os seus olhos continuaram maus. É por isso que Jesus disse, se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o de ti. Ele não diz para a gente enfiar uma faca e arrancar. É melhor perder um de teus olhos ou ir com os dois para o inferno, ou um de teus membros. Então aquele homem nasceu cego porque os seus olhos eram maus. Jesus lhes devolveu a vista e ele continuou do mesmo jeito. Será que ele ia ficar enxergando o resto da vida? Será que a complacência do Pai não lhes deu novamente a cegueira? Porque a dor é bênção. Tudo é bênção. Por isso é que eu disse, nós viemos aqui buscar paz, buscar harmonia, encher as nossas almas do Espírito da verdade ou do Espírito Santo. Mas é preciso que sintamos a presença de Jesus, não em pé, aqui, dentro de cada coração. Será que nós não temos vergonha, sabendo que Jesus está dentro de nós, ofender um irmão dele, um irmão pequeno, porque nós somos pequenos? Tirar alguma coisa de alguém, dar um golpe em alguém, o filho maltratar o pai que deu a vida àquele filho, a mãe que perdeu noites de sono, que ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras, que segurou nos braços no momento da dor, da febre, perdeu noites de sono. E hoje, quando nós crescemos um pouquinho, nós maltratamos aquela pessoa. Ai de vós! Por quê? Que amor é esse que não há mais respeito na face da terra? Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Não foi Jesus que disse. Acho que o 6º mandamento ditado por Moisés. Aonde está o respeito? Não é pelo pai e pela mãe, é pelas pessoas que nos cercam. Vamos acalmar os nossos corações. Vamos levar daqui aquilo que nós viemos buscar. Não foi a paz, não foi a cura da enfermidade de nossas almas, porque não há corpo doente se a alma não ser doente. A enfermidade está no perispírito.
O tratamento espiritual funciona porque ele trabalha no perispírito. Mas é preciso ter fé. É preciso expulsar estes maus companheiros que nós mesmos atraímos para nós. Nós não tomamos atitude. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. A casa fica varrida, limpa e ornamentada. O espírito vai e não sabe para onde ir. Ele pensa consigo: vou voltar para a casa que eu estava. Encontra outros 7 iguais ou pior do que ele, os convida e volta para aquela casa físico. E o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Isso foi Jesus que disse. Então nós estamos aqui para expulsar esses espíritos. Nós, na oração que nós fazemos, no tratamento que tem lá dentro. Mas nós vamos nos precaver. O orai e vigiai para não cair em tentação. Nós não oramos, nós rezamos. Mas no dicionário é uma coisa só, rezar e orar é igual. Não. Rezar é palavras decoradas, aquilo que a gente fala todo dia. Orar é entrar em colóquio com o Criador. É senti-lo dentro de nós. Palavras decoradas não adianta. E tem gente que ora, mas só pede. Agradeça a Deus pela vida, pelo ar que nós respiramos, pelos nossos olhos, pelo nosso corpo, pelo teto que nos agasalha. Não, a gente só sabe pedir. Deus, lá no meu serviço tem uma pessoa lá que me amola. Deus, manda aquela pessoa embora. Deus fala assim: eu não posso, ela também é minha filha ou meu filho. Como é que você quer que eu faça? Eu não posso te atender. Deus, arruma um serviço melhor para aquela pessoa. Aí Deus, meu filho, eu vou te atender. E aquela pessoa sai, vai ganhar mais. E nós vamos ficar livres dela. Mas nós também não lembramos que às vezes essas pessoas que estão pedras de tropeço na nossa vida são os instrumentos de nos ensinar o amor, o perdão, a compreensão. Mas nós não toleramos. Por isso, a família. Aí não tem jeito de sair fora. Não tem jeito. Até que marido e mulher, ex-marido, ex-esposa, mas não tem ex-filho. Oh, teus pais, quantos e quantos aqui são pais, quantos e quantos são filhos. Todos são filhos, é claro. Vamos sair daqui abençoados. Permita, abra o coração para que Jesus adentre em nossas almas. E vamos levar conosco essa bênção sagrada. Ele deu a vida por nós. Ele não precisava disso. Ele nasceu mostrando humildade. Ele podia ser filho do Tibério César, que era o imperador daquela época, ou de um ricaço daquele tempo. Não, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu dando exemplo de humildade. Se nós lemos bem-aventurados os mansos, os humildes, bem-aventurados que sofrem, felizes dos que sofrem, que nós sofremos, todos aqui sofrem. Mas um dia nós alcançaremos a vida eterna. Mas se nós temos que chegar lá, vamos mudar as nossas atitudes enquanto é tempo. Para que deixar para 5, 10 a encarnação na frente, sendo que nós podemos resolver isso agora? Abrandemos os nossos corações. Vamos modificar as nossas atitudes. Por que seu coração duro, não perdoar, não compreender? Ame uns aos outros como Jesus nos amou. Façamos a nossa parte. Senão não adianta sair de casa, vir aqui na casa espírita. Vir aqui na casa espírita não adianta, fica em vão. Nós perdemos o nosso tempo. Já é um grande ato, uma grande atitude, deixar o conforto do lar para vir até aqui. Já é uma bênção.
Muito mais essa bênção vai ser se levarmos para casa as palavras da noite. Não que eu sou sábio, não. Eu não estou falando por mim. Alguém está aqui do meu lado me orientando. Eu pensei em falar outra coisa, nem sei porque que saiu isso. Vamos mudar as nossas atitudes. Vamos ser servos de Deus. Fazei de mim um instrumento da tua paz. Auxiliemos um tanto mais as pessoas lá fora, os carentes que esta casa atende, os carentes da tua residência, do teu lar. Quantos familiares nossos são carentes de amor? De uma palavra amiga, de um bom dia, de um abraço. Porque depois, lá no dia do velório, é só lágrima, lágrima e lágrima. Lágrima de remorso, não de dever cumprido. Ali, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ah, meu Deus, se eu tivesse, tarde demais. Não adianta. Nós temos que abraçar a pessoa enquanto existe calor no teu corpo. Nós temos que dizer que ama enquanto os ouvidos podem ouvir e o coração pode sentir. Depois é tarde demais. Vai ficar para outra vida. Por que amanhã? Por que não fazer hoje? O amor cobre uma multidão de pecado. Segundo Pedro, primeiro Pedro, eu não sei. Ame. Leve desta casa, nesta noite de hoje, a paz que o Cristo está oferecendo a nós. Pode ir? Então é para me falar mais 2 horas, tá? Ele mandou. Por que a gente não muda? Eu tenho procurado a fazer isso. Eu tenho procurado a melhorar, a calar. Porque eu já disse quantas vezes, estas companhias que nós temos, essa multidão de espíritos, nós escolhemos os maus pelas nossas atitudes. Por que não selecionemos esses espíritos, expulsemos esses espíritos que não são tão bons? É através da oração. Nós podemos fazer isso. Eu me lembro que os discípulos foram curar um enfermo, ou vários, não sei, e eles não conseguiram e voltaram até Jesus. Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio. Jesus foi, vai embora, ele foi. Por que o senhor conseguiu e nós não? Ele disse, é por causa da pequenez de sua fé. Essa raça de espíritos só é expulso com muita oração e jejum. Hoje não se tem jejum, os mais antigos ainda lembram. A gente ficava o dia inteirinho sem comer, só bebendo água e tal. O jejum de hoje, que nós temos que fazer, é jejuar a boca, impedir que saiam as palavras que ferem. É fazer o jejum do nosso pensamento sombrio. É ficar preso dentro de nós. Não deixar extravasar o nosso pensamento. Quando eu ver o fulano, eu vou falar poucas e boas. É tanto que se recebe. Todo espírita sabe da causa e efeito. Todos sabem. Que hoje nós estamos vivendo o efeito de uma causa no passado. Um efeito duro, sofrido, difícil. Nós queremos a ajuda do Senhor. Ajude-nos, ajude essa gente desta cidade, os que estão aqui presentes. Faça-os lembrar Jesus. Nos momentos difíceis da vida dele, permita que o Espírito da verdade vos faça lembrar que é necessário calar, silenciar. Então nós não vamos ofender com palavras. Nós vamos fazer com que o leme desse navio nos conduza para um porto seguro, cujo porto é a felicidade futura das nossas vidas. Ter medo de umbral? Por quê? Para quê? Só se a consciência cobrar. Honra o pai e a mãe.
Honra os teus filhos. Não chore no momento do velório lágrimas de remorso, mas chore sim lágrimas de dever cumprido. Eu já contei, eu já presenciei, eu estava no velório, uma mulher sentada e chorava e passava a mão naquele corpo gelado do doutor José Espírito. Você está vendo o tanto que ela está chorando? Ela está chorando de remorso. E eu não olhei para ele, não tem jeito de olhar, né? Em pensamento, mesmo? Está vendo aquele outro ali, ó, sentado lá no cantinho conversando? Ele fez tudo que ele pôde pela mãe dele. Aquela ali maltratou. Agora ela está remoendo a tua alma, lembrando de todo o mal que fez. Só que não tem mais jeito. Choremos sim, porque se não chorar, não existe a alma dentro de nós. Mas com dever cumprido. Que possamos ir embora com dever cumprido. Aqui é um poço do milagre, se assim nós pudermos dizer, para lavar as nossas almas dos requisitos do mal, para sairmos daqui limpos de coração. Mas não surge ali na esquina. Não sejamos igual aquele cego que Jesus curou, que 1 hora depois ele estava na taberna empanturrando de vinho e se prostituindo. Conservemos a nossa alma. Vamos trabalhar mais. É dando que se recebe. Vamos perdoar. É perdoando que se é perdoado. Será que é tão difícil? Nós já demos um passo tão importante na nossa vida. Nós já compreendemos que a morte não existe. Todos que estão aqui, senão não estariam aqui. Que há alguma coisa à nossa espera. E o que está à nossa espera? O umbral? Ou a cidade espiritual maravilhosa? Quem já leu um dos nossos livros, Cidade Espiritual Novo Éden, lá narra, conta direitinho como é a cidade, como funciona, para onde nós queremos ir, para onde esse leme chamado língua vai nos conduzir, para o umbral ou para a cidade espiritual. A escolha é nossa. São as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o hoje ao irmos para casa. Não vamos figurativamente falando para a taberna empanturrar de vinho. Vamos para casa agradecer ao Criador pela dádiva de estarmos aqui. Quantas centenas de pessoas moram nessa cidade? São tão poucos os que estão aqui e nas outras casas espíritas em relação à quantidade de pessoas dessa cidade. Se a gente for nos barzinhos por aí, tá assim, ó. É errado? Não. Por quê? O ser humano tem o direito de passear, de se divertir, mas primeiro a obrigação. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, porque nós vamos ser consolados. Que choremos no momento de calar a nossa boca, que choremos no momento de controlar a nossa mente, controlar os nossos passos, controlar a nossa língua. Mas nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. Todo mundo sonha com o planeta, passe por prova e expiação, esse mundo regenerado, maravilhoso. Esperemos 100 anos, 200, do jeito que vai. Agora eu não estou dirigindo a palavra para os que estão me ouvindo. Nós estamos procurando o caminho. Eu tenho pena do mundo lá fora, da ganância, das pessoas más. Pois é. Viu a cara ruim que o Joãozinho olhou para mim ali? Ele é mau. Diz que é espírita, viu? Mas ele até deixou ultrapassar, não sei porquê. Eu agradeço. Agora, antes de finalizar, vamos ouvir a música de São Francisco. E eu peço humildemente, vamos cantar com
toda a nossa alma. Não vamos ter vergonha. Se nós tivermos vergonha de cantar, Jesus vai ter vergonha de nós. Eu faço isso na nossa casa espírita e funciona. Pelo menos nós vamos levar conosco aquela coisa gostosa. Vamos lá? Vamos lá? Instrumento de vossa paz. Vamos lá. Isso é o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Vamos, gente. Vamos soltar da nossa alma o mal. Onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver Onde desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais Vamos, gente. consolar Que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Tá ficando bom. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão nesta casa neste momento. Por caridade, visite os vossos lares, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão viajando. Dai, Senhor, a oportunidade de redimirmos. Não nos abandone agora, ó Pai Santo. Que possamos seguir os caminhos de Jesus. Que as tuas bênçãos, ó Senhor, estejam com todos nós. Que amanhã seja melhor do que hoje. Que Deus vos abençoe.